Oi, Léo, que bom que você apareceu por aqui. Quero te vender um gerador a gasolina. Você tem? Você tem algum interesse em comprar, não? Nossa, isso é o negócio do momento, né? É assim, eletricista está desesperado instalando geradora solar e estão começando a estudar como é que funciona gerador a diesel. Gerador a gasolina é meio do mal, é mais para emergência mesmo, porque Pois é a pequenininho, autonomia cabe dentro do é, né? apartamento. Não, se ligar dentro do apartamento, então, ele vai matar a vizinhança toda. Então, hoje, nós podemos. Eu posso até dizer que você trouxe uma coisa até muito interessante em cidades. Em cidades onde, assim, o que a gente está vivendo hoje no Brasil já está num estágio mais avançado, né? Que é, no primeiro momento, eles tiram completamente a participação estatal, colocam empresas privadas, essas empresas privadas elas vão sucateando o setor, aí chega no momento em que o setor torna-se insustentável, porque elas vão sucateando o setor através do envio dos recursos para fora do país. Então, a gente começa a viver aquilo que a Nigéria vive, por exemplo. Lá na capital econômica da Nigéria, que é Lagos, de Lagos mesmo, porque foi uma cidade que recebeu esse nome por causa dos portugueses, a energia elétrica ela simplesmente pisca todos os dias, mas de 5 a 10 vezes. Qualquer atividade industrial é praticamente inviável em Lagos. E o que os milionários fazem? Ou eles têm um gerador a diesel automático, ou eles possuem bancos de bateria, quando são mais, assim, quando é a casa deles, eles possuem os bancos de baterias, quando a luz pisca, as baterias seguram a energia por um certo tempo. Por quê? Por falta de confiabilidade no sistema como um todo, porque o sistema se tornou inviável, essa inviabilidade trouxe a inviabilidade industrial, se a indústria não tem como manter a própria viabilidade no sistema de geração, transmissão e distribuição de energia. Mas antes de focar mesmo nesse tema, eu queria até voltar um pouquinho no tema anterior que estava muito interessante. Peraí, deixa eu te dar os parabéns aqui, porque você fez uma previsão aqui que eu achei que você ia errar. Eu já tinha acabado de comprar o gerador aqui para a gente não sair do ar, quando você falou que nós não teríamos apagão no Brasil. E você parece que acertou, né? Porque do jeito que está chovendo na cabeceira do Grande do Paranaíba, o problema grande do desabastecimento está afastado, né, Léo? Sim, nós não temos condições de cogitarmos, depois do grande investimento que nós tivemos em termoelétricas, tanto por parte do governo, que usou bastante esse mesmo argumento do apagão para encher o Brasil de indústrias termoelétricas, como por parte de geradores privados, que montaram geradoras termoelétricas, nós não temos como cogitar apagão. Racionamento, sim. O racionamento acontece desde o início da crise, quando as pessoas começaram a consumir menos porque estão ganhando menos. Racionamento é isso, você consome menos. Ou porque tem um presidente botando medo e falando consuma menos porque senão vai ter apagão, ou então porque você tem medo de não ter condições de pagar aquela conta, porque você sabe que aquele dinheiro vai faltar. Mas também temos agora esse fato que é muito relevante. A gente volta a ter chuvas e, tendo chuvas, fica mais difícil do governo esconder a disponibilidade hídrica. O que nós precisamos ter nesse momento é um vigiar de perto dessa questão hidroenergética, para que a gente não tenha um esvaziamento criminoso dos reservatórios. É muito importante a gente destacar que nós tivemos, sim, um momento de secas. Eu tenho chamado a atenção para o Brasil exportando águas do nosso ecossistema para outros ecossistemas através do foco na exportação de produtos vegetais e produtos animais, que tem grande parte ali em água, são muito dependentes da água para sua produção. E quando eles são exportados, eles levam um percentual muito grande de água junto deles. Mas também nós temos esse fato também do esvaziamento criminoso dos reservatórios. Então, hoje nós temos esses dois pontos. A coordenação hidrelétrica, a forma de gerir os reservatórios, não está buscando a melhor performance do sistema elétrico. E é por isso que nós tivemos esse caos no sistema elétrico que a gente não vê há muito tempo. Isso é o mais importante. Nós não temos uma administração de nenhum setor do Brasil com foco no povo brasileiro. Esse é o ponto que nós precisamos destacar. Se nada está sendo gerido para o povo brasileiro, por que o sistema elétrico seria gerido para o povo brasileiro? Sobrou uma casquinha muito interessante para que os empresários agora
possam fazer críticas, Panúzio, porque até antes da gente ter os resultados dessa, digamos que desse aumento do preço da energia elétrica para a indústria, para a classe média alta, para os industriários, isso parecia que ia ser só uma chibatada no lombo do trabalhador. Sim, acaba sendo, porque o industriário ele tem um aumento no custo de produção. O que acontece? Aumenta o preço da matéria-prima, a energia é matéria-prima, ele precisa arrumar um jeito de continuar competitivo. Como que ele faz para continuar competitivo? Ele não pode virar e falar, olha, gente, vamos fazer um acordo, eu vou abaixar o salário de todo mundo. A gente não permite isso ainda na lei brasileira. Mas tem um jeitinho, o Guedes abaixa o valor do real. Então a gente vai tendo aos poucos a diminuição do valor do real para que o valor do salário do trabalhador seja empurrado para baixo para manter o valor do produto industrial brasileiro mais ou menos competitivo com o produto internacional, mesmo com a energia se tornando mais cara. Então nós temos uma situação que agora o trabalhador consegue ver claramente que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E deixar subir o preço da energia é deixar subir o preço de tudo e automaticamente cair o preço do salário de quem trabalha. Leonardo, bom dia. Nesse contexto, né, que você estava explicando desse problema todo da gestão, né, que a grande questão da crise é um problema de gestão, né, você insiste muito nessa situação, nesse contexto, e aí eu queria saber de você, em relação a essa medida provisória 1055, que caducou ontem, que era justamente uma medida provisória que ajudaria o governo a gerir essa crise hídrica. Ela caducou, faz alguma diferença na prática, ou o que foi feito em função da medida provisória, ele já vamos dizer assim, que fez uma pavimentação para o que vem pela frente? Olha, a grande realidade é que qualquer medida que é tomada na atual conjuntura para tentar resolver qualquer problema hídrico, qualquer problema de falta de disponibilidade hídrica, é só uma forma de assustar as pessoas, porque a palavra medida provisória para resolver um problema cria uma coisa que a gente chama de securitização. Você transforma o objeto referente, nesse caso a disponibilidade energética, em algo de extremo valor social e valor público, e através disso você consegue desviar a verba. Já não precisa, nós já temos como norma no Brasil a disponibilidade da energia, o que significa que sem medida provisória, na falta da água, o governo já tem a liberdade de comprar energia, custe o que custar. Tanto é que, durante o tempo em que a gente tinha um Brasil com um sistema interligado nacional muito frágil, a gente não tinha essa capacidade de interligação entre o sistema norte e sul, a gente tinha momentos em que a energia custava 400 vezes mais cara no local onde estava seco do que no local onde estava úmido, porque o local que estava úmido não tinha como entregar essa energia para o local que estava seco. Então é mais ou menos reforçar a ideia de que eu posso comprar a energia na mão dos meus amigos pelo preço que eu quiser comprar, porque a energia não pode acabar. Não precisa dessa medida provisória. Isso já é a regra do operador nacional de sistema. Ele vai despachar a energia do preço de baixo para cima, comprando primeiro a energia mais barata e comprando aquela que está disponível. Se tiver disponível, se 1 kW custar R$1, por exemplo, um exemplo básico, se 1 kW gerado por água custar R$1, a água acabou e 1 kW passa a custar R$1.000, a regra já é essa. A regra é a não interrupção do sistema elétrico. Nós só temos possibilidade de interrupção no sistema elétrico não por condições econômicas, mas por condições técnicas. Olha, realmente caiu, por exemplo, a linha que traz a energia de Itaipu para São Paulo. Então, por questões técnicas, a gente vai ter que desligar algumas cargas para deixar as cargas prioritárias, como, por exemplo, as linhas que abastecem os hospitais. Para deixar essas cargas operantes, a gente vai ser obrigado a desconectar as cargas menos prioritárias. É só essa possibilidade de interrupção de energia na atual regra de distribuição e transmissão de energia no Brasil. Então, falar que uma medida provisória para contratar novas hidrelétricas, não, isso tudo é uma forma de criar um apelo
público para que a sociedade fique sabendo que o bicho está pegando e aceite qualquer argumentozinho de compra disso, compra daquilo, e até mesmo os valores abusivos que são praticados em países subdesenvolvidos como o Brasil, em momentos de crise energética ou em momentos de pandemia, quando uma farmácia passa a cobrar, por exemplo, R$ 50 num litro de álcool em gel. Então, isso é da nossa cultura. Você transforma a coisa em um objeto referente securitizado, significa uma coisa que você precisa realmente fazer de tudo para proteger, né, vida ou morte, e torna isso público para que você possa fazer estripulias com o dinheiro público, mas já é assim a regra é a disponibilidade energética. O que nós precisamos ter é uma espécie de comissionamento que não seja do governo, um comissionamento que não seja do executivo, um comissionamento, por exemplo, vindo do Ministério Público, um comissionamento paralelo dos sistemas de geração e coordenação hídrica, porque somente o operador nacional do sistema, nas mãos do Bolsonaro, não é mais confiável para gerir o sistema. É preciso que a gente tenha outro órgão do Brasil olhando de perto o que está acontecendo. Da mesma forma que nós temos os comitês tripartites para a gestão das bacias, talvez a gente precise ter comitês tripartites para a gestão do sistema elétrico nacional e no que tange aí a operação nacional do sistema, porque hoje a gente percebe claramente uma intenção de reduzir a disponibilidade hídrica para gerar momentos de escassez para comprar energia na mão dos amigos por preços absurdos. Muito bom. Deixa eu ler só um superchat aqui da Maria de Lourdes Gomes Pedroso, nos mandou R$5 aí, dizendo que sou vegetariana, mas compro frango para os meus bichos, já teve aumento de 30% de um mês para o outro. Vai subir mais, hein, Maria de Lourdes? Se prepara aí, porque frango vai virar comida de rico no Brasil, tá? Principalmente peito, essas carnes mais nobres, assim, né? Claro, eu já vi uma pancada, mas vai ser um festival de choradeira aí, igualzinho o que acompanhou a carne brasileira, né, nos últimos meses aí. Léo, um dilema aqui. Você fala com muita propriedade que essa choradeira toda de apagão é lobby da face visível do lobby das termoelétricas. Agora, eu queria entender o que você sabe sobre a atuação do governo, porque os empreendimentos todos de energia fotovoltaica daqui do Triângulo Mineiro e de outras regiões do Brasil que têm grande insolação estão sendo sobrestados pelos empresários, porque, além de serem muito caros, existe um cartel da distribuição aí. As poucas concessionárias que distribuem cobram muito para levar essa energia para dentro do seu sistema e distribuir para clientes delas. Queria saber de você por que é assim. O Bolsonaro tinha feito uma promessa do governo dele de que não tributaria o setor fotovoltaico e energia eólica, mas tem aí uma taxação que chega a 47%. Por que o governo age assim? Qual o sentido dessa história? Eu nem culpo muito o governo Bolsonaro. Isso é uma briga que vem de antes, e isso tem um motivo. O sistema de geração de energia através de sistemas controláveis, que são, por exemplo, a água que você controla, a vazão de água, isso é muito importante, você controla a vazão de água. Você controla a quantidade de pressão que você tem numa turbina de um sistema termoelétrico. Você, até numa geradora a diesel ou a gás, você controla ali a geração. Esses sistemas, eles são sistemas que injetam a energia na rede de uma forma muito tranquila. Eles não causam distúrbios, não causam problemas. Já essas fontes alternativas, elas, infelizmente, elas são fontes políticas, são formas de você fazer digamos que um oba-oba para quem não entende sobre o assunto. Então, ficar falando toda hora sobre, mas temos a geração solar fotovoltaica, temos duas formas de geração solar, tá, gente? A fotovoltaica, que é essa que todo mundo fala a respeito dela, e temos a solar concentrada também, que é utilizar os raios solares e concentrar num ponto para poder utilizar ali o calor dos raios solares. Eu estou fazendo uma crítica aqui à fotovoltaica. A geração fotovoltaica é uma coisa que eu particularmente não teria coragem de apontar para ela como sendo uma solução para o Brasil.
Por quê? Nós temos uma disponibilidade de quedas d'água, né? Não adianta ter água, você precisa ter diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial se transforma em energia. Nós temos, a empresa de pesquisas energéticas, ela catalogou uma quantidade gigantesca de quedas d'água que a gente pode utilizar para geração de energia. Nós temos uma tendência natural de geração de energia a partir de quedas d'água. Quando você trabalha com gerações intermitentes, você cria uma situação, por exemplo, quando você trabalha com a geração fotovoltaica, você pega uma energia em corrente contínua. O que é a corrente contínua? Nós recebemos a corrente alternada. Essa corrente alternada, ela nos dá a condição de ligar um aparelho diretamente na tomada e utilizar esse aparelho. A corrente contínua não, a corrente contínua ela só vai conseguir operar os aparelhos para a corrente contínua. Então é preciso que você faça a interligação do sistema de geração fotovoltaica ao sistema elétrico da sua casa e da concessionária através de um equipamento que se chama inversor. Esse inversor, ele trabalha com um tipo de tecnologia que gera uma coisa na nossa rede elétrica que chama harmônicos. Esses harmônicos, eles vão diminuindo a qualidade da energia elétrica. Então, a concessionária ela passa a enfrentar dois obstáculos. Um deles é, na hora que passa uma nuvem, você tem uma queda repentina na geração. Né? Na hora que aquele equipamento esquenta, por incrível que pareça, no momento de muita abundância de sol, se essa abundância de sol está atrelada ao aquecimento da célula geradora, aquela célula cai o rendimento. Então você não pode confiar naquela geradora. Não é igual uma hidrelétrica que você liga para o cara e fala, aumenta. Lógico que não é assim, tudo é automatizado, mas você imagina, você liga para o cara e fala, sapeca a geração. O cara abriu a água, está descendo, você tem a tranquilidade de saber que está gerando. Você não vai virar para Deus e falar, olha, Deus, tira a nuvem, né? Manda um sol frio, né? Muita radiação com pouca energia térmica. Então, você tem esses dois problemas, você não controla a geração e ainda você injeta harmônicos na rede. Para a concessionária de distribuição, isso é um problema muito sério. Hoje nós temos nas nossas casas aparelhos eletrônicos que já começam a sofrer por causa desses harmônicos. São lâmpadas que piscam de uma hora para outra, são aparelhos que não conseguem funcionar naturalmente num determinado horário do dia, porque você está recebendo ali, por exemplo, 127 em algumas regiões ou 220 em outras regiões, mas aquilo não está chegando de uma forma perfeita como chegava antes, quando a gente tinha apenas o consumo elétrico não eletrônico. Hoje é tanta coisa eletrônica consumindo e tanto gerador eletrônico injetando harmônicos na rede que a qualidade da energia vai diminuindo. Começa a ficar caro para as geradoras manterem esse sistema. Para você ter uma ideia, esses harmônicos são injetados na rede, esses harmônicos eles param normalmente nos transformadores, mas eles causam superaquecimento dos transformadores. Então, para as distribuidoras, essa microgeração distribuída não é a coisa mais agradável do mundo, não. Então, essa questão tributária, ela deve ser vista em conjunto com essa experiência ao redor do mundo. A Alemanha foi o primeiro país a fazer um super incentivo para microgeração distribuída depois do acidente em Fukushima, por causa da pressão social pela diminuição da utilização das termonucleares. A Alemanha, no início, poucas pessoas sabiam que esses problemas viriam. A Alemanha deu um subsídio total, inclusive a Alemanha não apenas tirou os impostos, como ela subsidiou os primeiros, prometeu comprar energia por todo o tempo que durar a microgeradora distribuída. Não é devolver igual no Brasil. No Brasil a gente tem essa tendência de você injeta na rede e usa depois. Não, a Alemanha estava comprando, pagando a pessoa que tinha geradora dentro de casa. Chegou num certo ponto, próximo ali de 20% da geração a partir de fontes não controláveis, como solar e eólica, eles começaram a gastar mais para manter a estabilidade do sistema do que o que eles estavam gastando antes para gerar para o sistema, o que significa que tem um percentual máximo. O que você precisa levar em conta quando você vai utilizar uma geração
muito complicada como a fotovoltaica precisamos dessa geração? Não, a gente não precisa disso. Então a gente não vai dar subsídios para isso. E é preciso, lógico, é preciso criticar a ideia. Não, o cara está colocando agora impostos no sol. Não tem impostos no sol. Se você fizer uma geradora na sua casa e não injetar essa rede na distribuidora, você fizer a utilização daquela geração para você, você não vai pagar os impostos. Ainda os equipamentos são vendidos sem tributação. Mas na hora que você injeta aquilo na rede da distribuidora, na hora que a distribuidora te devolve, ela cobra impostos. E a ideia é exatamente essa, é desincentivar, porque por um lado, nós temos o lobby de quem quer vender esse tipo de equipamento, falando que é energia 100% verde, que você está investindo numa coisa para 30 anos, mas ninguém sabe se isso é verdade. Todos os LEDs que a gente compra para nossa casa são para durar 30 anos. E qual deles que dura 30 anos? Então, são coisas nebulosas, são coisas que podem nos colocar num futuro muito mais tenebroso do que virar e falar, vamos parar com palhaçada, vamos voltar a ter soberania, vamos pôr o Almirante Otton para poder terminar a centrífuga nuclear e vamos gerar energia a partir, né, da energia nuclear, que a gente tem muito no Brasil, a partir de queda d'água. Porque a fotovoltaica ela tem vários detalhes ainda que precisam ser observados, como essa questão... Ou seja, é uma tecnologia que não está madura ainda, é isso? Não apenas não está madura, como nós não precisamos. Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração por países que são países com alta radiação e frios, que é o caso dos países do norte. Quando a célula que recebe a energia solar, ela recebe aquela energia, a radiação, ela fica feliz e gera muito. À medida em que ela esquenta, ela diminui a performance. Então, é uma coisa muito... É contraditória, mas a abundância de sol no Brasil, porque ela é uma abundância de radiação somada com abundância de temperatura, ela acaba gerando ali uma baixa performance da geradora. Já nos países frios, se você imagina a radiação solar no Canadá, ela vai gerar mais energia elétrica aqui no Brasil? Sim. Lá no Canadá você pode não conseguir aquecer a água como você aquece no Brasil, mas em termos de radiação você tem mais proveito. Lá no Canadá, talvez você não tenha tantas quedas d'água. Lá na Alemanha, talvez você não tenha tantas quedas d'água. Mas no Brasil a gente tem outras formas de gerar energia. Então, mas, Léo, mas e a questão ambiental? Porque existe uma pressão ambiental aí que durante muito tempo, por exemplo, o licenciamento de Belo Monte, que eu sei que essa é a usina fora da curva, mas o licenciamento ambiental ali levou anos, né? Tanto que ela só foi concluída no final do governo da Dilma, embora tenha sido planejada lá para trás, acho que no governo Fernando Henrique Cardoso ainda, né? Isso é sabotagem, Panúzio. Por exemplo, o movimento gota d'água, que eu gosto muito de chamar nos meus trabalhos de movimento massa de manobra, são movimentos para sabotar a nossa soberania energética. Isso remonta lá atrás, ao fim do governo militar, porque os Estados Unidos eles queriam se apropriar da geração de energia. Mais ou menos a proposta que eles fizeram para o Brasil foi assim, olha, nós vamos trabalhar toda a geração de energia no Brasil, tanto a nuclear quanto a hidrelétrica. E seremos nós aqueles que eles estão conseguindo agora, né? Nós vamos gerir a geração de energia e a partir da nossa inteligência nós vamos fazer o que há de melhor para o Brasil. E propuseram, inclusive, inundar grande parte da Amazônia para transformar em áreas navegáveis. Como o Brasil bateu de frente e falou que não, hoje nós temos, todas as vezes em que temos uma proposta da construção de uma usina hidrelétrica, nós temos o subsídio internacional para sabotagem dessa proposta para gerar inviabilidade. Olha, é tão caro fazer uma hidrelétrica que o cara pensa bem e fala, eu não vou pôr dinheiro numa hidrelétrica. Porque em termos ambientais, quando você soma o custo ambiental de uma hidrelétrica, ela continua sendo para o Brasil a que tem o menor impacto. Tem impacto ambiental, lógico, no momento que você estiver ali cortando árvores, o que sobrar de matéria orgânica debaixo da água vai apodrecer, vai virar metano, isso não tem como você produzir sem gerar impacto ambiental. Mas agora,
o lobby de que nós temos uma energia verde a partir da geração fotovoltaica, ela é um lobby muito cruel, porque o que acontece é mais ou menos o que a Inglaterra faz, né, com que os lobistas ingleses fazem por lá. Eles falam, a gente não gera impacto ambiental, e vão gerar um impacto ambiental no Brasil. A gente está gerando um impacto ambiental lá na China, onde as células estão sendo construídas, porque há um grande impacto até você chegar naquela célula fotovoltaica pronta. Tem toda uma utilização de energia, uma geração ali de impacto ambiental. E eu volto a dizer, seria maravilhoso olhar para uma célula solar, né? Nós temos várias marcas, olhar para uma célula qualquer e falar: olha, isso vai durar 30 anos. Mas será que vai durar 30 anos? Se não tivéssemos água, eu diria, vamos aproveitar que nós temos sol, e não é simplesmente sol, é sol muito quente, e vamos esquentar a água, fazer vapor de água com o calor do sol, e vamos gerar energia através da fotoconcentrada, que é refletir o sol num ponto, e ali você gera energia, mas não tem esse tempo de durabilidade da célula, não tem o inversor, não tem a questão das harmônicas. Isso é uma utilização inteligente da energia solar. Mas nós não precisamos disso ainda. Nós temos várias outras formas de gerar energia sem precisar disso. Quando a gente chega na eólica, a gente tem o mesmo problema. Como é uma velocidade que você não tem condições de controlar, você precisa gerar numa velocidade, mas você precisa converter isso novamente. Só que você tem uma coisa um pouco diferente. Você consegue, através de um parque eólico gigantesco, você consegue colocar uma geradora e uma inversora de altíssima qualidade, que praticamente não vai injetar esses harmônicos na rede. Mas a solar distribuída, que é essa que está todo mundo aí falando na cabeça dos consumidores, compre, essa ela é cheia, eu ainda considero cheia de dúvidas, eu ainda acho que nós deveríamos ter inteligência política e tecnológica para lutarmos contra a sabotagem na construção das nossas geradoras hidrelétricas, porque a geração solar microdistribuída, ela ainda é uma incógnita. A gente precisa esperar para ver se estão vendendo hoje para durar 30 anos, vai durar 30 anos, tanto a placa quanto o inversor. E detalhes básicos, né? Uma usina, Panuzzi, é o seguinte, você coloca um investimento ali de, vamos imaginar, 50 milhões de reais numa usina, você coloca várias placas, você coloca um dispositivo para aquela placa começar a gerar na hora que o sol começa a aparecer, quando o céu está começando a azular, ela já está apontada para uma direção, já está começando a gerar, durante o dia todo elas vão girando em direção do sol e vão gerando. Ali, aquelas placas estão distribuídas no local onde tem um gramado, exatamente porque ali você faz uma compensação térmica. Isso é uma coisa. Então você coloca 50 milhões de reais numa usina fotovoltaica para gerar durante o dia inteiro, passar por inversores de alta qualidade, injetar numa linha de transmissão e não na linha de distribuição e entregar aquela energia para o sistema. Isso é uma coisa. Agora você coloca no seu telhado, numa direção que não tem a mesma eficiência, a placa vai superaquecer, microinversores, esses microinversores vão sim gerar harmônico na rede. Isso é uma coisa que a gente precisa concordar que nós não precisamos disso no Brasil. Eu volto a dizer, se é para utilizar a energia solar, utilize primeiramente no aquecimento de água, porque aí você já diminui a demanda de energia para aquecer chuveiro, para a demanda de gás ou de energia elétrica, se você usa fogão elétrico ou fogão por indução para aquecer água na cozinha. A gente tem que usar o sol diretamente. O sol, o que o sol faz muito bem no Brasil? Aquece. Vamos usar o sol para aquecer a coisa. Agora, sair espalhando fotovoltaica para todo lado é repetir o erro que nós tivemos quando o Fernando Henrique usou esse mesmo lobby, todo brasileiro saiu comprando aquelas porcarias daquelas lâmpadas que eles chamavam de lâmpadas econômicas, que na realidade foi um grande esquema ali para enriquecer empresas brasileiras que estavam importando lâmpadas de baixíssima qualidade da China e lâmpadas que prometiam durar 50 anos, mas na verdade 15 dias depois elas queimavam, e não é da nossa cultura pegar uma lâmpada queimada, voltar no supermercado e falar, troca para mim. A gente simplesmente comprava outra, e com isso muitos empresários ficaram milionários com a importação dessas porcarias aqui para o Brasil.
Leonardo, agora, em relação ainda a essa questão da energia solar, ela funcionaria para questões, pra determinadas situações locais, por exemplo, uma comunidade ribeirinha, né, que não tem acesso à luz, ou algum determinado pequeno empreendimento isolado, que também não tem acesso a uma linha de transmissão, funcionaria nesse sentido, de forma isolada, sem que ela entre na rede de distribuição? Seria Essa é a mais única eficaz? forma que ela é incontestavelmente insuperável. Nesse sentido aí, quando você imagina um sistema quando você imagina um país robusto, né? Porque o nosso país agora ele já não está tendo condições de trocar transformadores. Hoje, a distribuidora de Minas, por exemplo, ela mantém o mesmo transformador desarmando aqui na minha cidade, toda semana ele desarma e eles não trocam transformadores. Então, se a gente imagina uma situação de um país desenvolvido, um país forte, e esse país precisa atender uma determinada região, não tem condições ainda de fazer um sistema interligado para aquela região, esse é o cenário perfeito. Você pode conjugar ali uma geradora a diesel, mais uma geradora solar, mais bancos de bateria. Mas é uma situação à parte, completamente à parte, porque depois que nós tivemos, através do comunismo brasileiro, o projeto Luz para Todos, isso também foi uma situação que foi muito superada, porque nós tivemos ali linhas de distribuição de média tensão com um fio apenas, são linhas que, olha, elas não são o ideal para um grande produtor rural, mas elas são melhores que essa situação, por exemplo, de você ficar instalando geradoras fotovoltaicas para atender pequenas comunidades. Ali o governo foi esticando um fio, naquele fio ali você passa uma fase de média tensão e utiliza a terra para transmitir o retorno dessa fase, que seria o neutro. A partir disso, a gente atendeu praticamente quase todas essas comunidades isoladas. Mas se ainda tem uma comunidade isolada, você faz a conta, olha, o retorno, né, do que eu vou investir nessa comunidade isolada aí vai ser daqui, sei lá, 50 anos, não faz sentido. Vamos colocar uma geradora fotovoltaica e, lógico, a sociedade toda vai arcar com a substituição das baterias, porque é uma coisa muito cara. Se as placas estragarem, a manutenção. É um sistema complexo, gente, não é um sistema robusto como isso que a gente está vendo funcionar desde o início do sistema elétrico brasileiro, não. É um sistema cheio de complexidades, é um sistema que se a gente tiver ali um surto de tensão, por exemplo, por causa de um raio, esse surto pode retornar e queimar os equipamentos, que são equipamentos que têm uma sensibilidade muito maior do que os equipamentos robustos que a gente tem atualmente no sistema elétrico brasileiro. Então a gente precisa olhar tudo isso. O cara está colocando na casa dele uma coisa que pode queimar de uma hora para outra. A gente vai atender uma comunidade ribeirinha. Qual que é o investimento para levar um fio para essa comunidade? O investimento é 100 milhões de reais para atender duas famílias. Aí não faz sentido. Vamos colocar um sistema fotovoltaico ali, vamos manter as baterias para atender aquela comunidade e até que aquela comunidade cresça, a gente leva o sistema fotovoltaico para outro lugar, porque é possível transportar o mesmo sistema e passa a atender. E até por questões também de dignidade humana e por questões de emergência. Olha, um projeto para levar energia para aquela comunidade que acabou de nascer é um projeto de 5 anos até conseguir levar energia ali. Para colocar uma geradora fotovoltaica e começar a atender aquelas famílias é uma semana. Então, é uma questão de utilizar essa tecnologia onde ela precisa ser utilizada para atender de forma emergencial, para atender também essa questão da dignidade da pessoa humana. Eles não vão ficar sem eletricidade. Sistema isolado, mas pensar na geração fotovoltaica distribuída como solução, não. Ela deve ser, sim, parte da nossa planta de geração. Claro, porque a gente está desenvolvendo tecnologia, está aprendendo como funciona, e a gente aprende colocando para funcionar. Então, um investimento, olha, tem um parque gerador ali de 100 milhões de reais, esse parque gerador tem a pessoa que vai dar manutenção, então se cair sujeira, por exemplo, nas placas, tem a pessoa que limpa, as placas vão girar durante o dia, elas vão ficar num sítio onde tem uma circulação de ar para elas não aquecerem tanto como elas aquecem nos telhados, e elas vão usar os inversores de alta qualidade para não gerarem harmônicos. O que a gente não pode fazer é permitir que continuem com esse lobby vendendo geradoras para as pessoas.
problema não é a pessoa comprar uma geradora, o problema é a pessoa comprar uma geradora com a promessa de que ela vai durar 100 anos, e ali chega o eletricista e faz um cálculo de payoff, que é um cálculo ali para vender, olha, você vai pagar essa geradora aqui em tantos meses, a partir daí é só lucro. A gente não tem certeza disso. Falavam as mesmas coisas sobre as lâmpadas LEDs, elas estão aí queimando. As lâmpadas LEDs também eram para 30 anos. E eu queria dizer que é a mesma coisa, é uma pastilha de silício, é o mesmo material. A diferença é que o LED recebe a energia, ele converte essa energia em luz. Já a geradora fotovoltaica recebe a energia, converte essa energia em eletrodinâmica. Se os LEDs não duram 30 anos, como prometem, pode ser que as placas solares não durem 30 anos. Então a gente vai deixar os lobistas venderem, colocarem no telhado de muitos brasileiros, raparem fora com o dinheiro, e aí depois as empresas que estão oferecendo garantias de 10, 15 anos, elas simplesmente fecham as portas e muitas geradoras vão ser desativadas antes do prazo e as pessoas vão ficar frustradas. Então é melhor a gente não incentivar esse tipo de coisa. Eu acho que não é o momento para incentivar isso, é o momento para a gente trabalhar de forma sistêmica e não de forma egoística. Partir para a microgeração distribuída hoje é partir para o egoísmo. Estou gerando para mim, eu tenho minha geradora e estou bem. Agora, não, nós não precisamos disso, gente. Nós temos muita abundância de vento, nós temos muita abundância de água, apesar dessa crise que nós tivemos esse ano. Se a gente parar de mandar nossa água para a China, para os Estados Unidos, através da exportação de produtos agrícolas e de carne, a gente consegue estabilizar as nossas chuvas. Se a gente tiver responsabilidade com os reservatórios, a gente consegue gerar energia através de água. Se a gente tiver mais geradoras a fio d'água, a gente consegue aproveitar essa água que está passando. É muito melhor trabalharmos como sociedade, afinal de contas, a gente ainda é uma república, né? Res pública. É muito mais fácil todos nós trabalharmos juntos a produção de uma energia forte, estável para todo mundo, do que partir todo mundo para a sua própria geradora e com todos esses riscos, né? Será quanto tempo que vai durar? Não sei. Muito bom. Léo, mais uma vez, brigadão pela sua presença aqui discutindo esses temas complicados, viu? Um abraço para você, até a próxima.